Agora sim, estamos ao vivo mais uma vez, mais uma terça-feira ao vivo aqui no Instagram. Quase toda terça eu tô aqui, semana passada eu não vim por causa do carnaval. E dessa vez, logo no primeiro minuto aqui, tivemos uma pequena interrupção, porque Tainara me telefonou e aí bagunça o vídeo todo aqui quando alguém me liga. Eu parei, descartei, começamos de novo. E estamos aí, eu não sei se vocês estão reparando que eu estou com um band-aidzinho aqui na testa, muito discreto, né? Quase ninguém deve ter visto. Por quê? Porque senão eu cutuco. E aí é melhor colocar um band-aidzinho. Eu já vou começar logo falando disso, porque tem muita gente que fala: ah, eu puxo um pouco o cabelo, eu cutuco uma feridinha, eu roo unha e tudo mais e tal. Isso tem relação com o TDAH? Tem alguma relação com o TDAH. Não é que todo mundo que tem TDAH faz isso, mas algumas pessoas que têm TDAH vão fazer isso sim com mais frequência, e eu sou um desses. Né? Teve uma vez que encravou um pelinho da barba aqui atrás, eu fui cutucando, não, que vi tinha um buraco enorme. Enquanto eu não coloquei um band-aid, eu não parei de cutucar. Então aqui, como a Tainara cutucou, né? Isso aqui foi a Tainara que apertou aqui no final de semana e deu uma feridinha, e toda hora eu ia com a mão na feridinha. Agora eu coloquei o band-aid. Às vezes, gente, a solução é mais simples do que a gente parece. Não é um remédio que vai resolver, não é uma mudança drástica de comportamento. Nesse caso é só um sinal de que é para tirar a mão. Aí você bota a mão no teu band-aid e você tira a mão. Fica bonito? Não fica, mas é melhor do que o negócio piorar depois, né? Virgínia fica puxando a pele da sola do pé. Calça um calçado fechado, bota um tênis, bota uma meia, para parar de fazer isso, para cicatrizar e tal, depois você não ter mais esse problema, entende? Às vezes é mais simples do que a gente parece. Ah, não resolveu totalmente? Então não resolveu totalmente, mas resolveu por enquanto, resolveu por hora, vai cicatrizar e depois não vai ter mais como cutucar. Às vezes é isso mesmo. Fábio aqui tá me perguntando, fala sobre CBD, tá pensando em iniciar para o TDAH. Fábio, falo sim. O que acontece com o tal do CBD e outros derivados da cannabis para o tratamento do TDAH? Não há, até o momento, qualquer evidência científica de que traga resposta no tratamento do TDAH, certo? Existem vários conceitos dentro do que a gente chama de um trabalho científico, uma publicação científica, um estudo, né? Uma pesquisa científica que a gente tem que avaliar. Um deles é a população em que foi testado determinada substância. O outro deles é o desfecho esperado, né? Quais são os desfechos que nós vamos medir? O que nós estamos medindo? E para que eu diga que algo é bom para tratar o TDAH, eu tenho que pegar uma população de pessoas com TDAH, medir o impacto do TDAH nessas pessoas, dar para uma parcela dessas pessoas a medicação que eu estou testando, dar para outra parcela dessas pessoas um placebo e comparar a resposta em relação àquilo que foi medido antes. Não existe, ou pelo menos não existia até 2 meses atrás, nenhum estudo desse tipo publicado sobre o canabidiol para o tratamento do TDAH. Portanto, nós não temos dados científicos que sugiram que ele seja positivo. Eu não uso. Não uso porque eu preciso basear a minha conduta nas referências científicas, né? Nas evidências científicas. E como não há evidência científica sugerindo, né? Ou mostrando, né? Comprovando que seja eficaz ou mesmo que seja seguro, eu não me sinto à vontade para usar. Existem alguns médicos que prescrevem por aí, realmente não concordo com a conduta deles, mas eu não faço. E o Henrique está perguntando, doutor, quem tem TAB pode usar psicoestimulantes? TAB é a sigla para transtorno afetivo bipolar. Henrique, tem algumas questões que a gente tem que avaliar para responder essa pergunta. Em primeiro lugar, esse paciente tem mesmo transtorno bipolar? Porque o transtorno bipolar é um dos diagnósticos na psiquiatria que é muito complexo, porque existe o transtorno bipolar clássico, a pessoa tem episódios de mania, em outros momentos tem episódios de depressão. Tem o transtorno bipolar tipo 2, nunca tem mania, mas tem hipomania. E depois foi ampliado esse conceito, foi criado um conceito de espectro bipolar. E nesse espectro bipolar estão incluídas muitas pessoas que, na minha opinião, não têm transtorno bipolar coisa nenhuma, tem sim a TDAH. Então, tem muita gente com diagnóstico errado aí de transtorno bipolar e isso é um problema muito sério na psiquiatria no mundo inteiro hoje em dia. Agora, para quem de fato tem transtorno bipolar,
pode sim ser feito uso de psicoestimulantes, desde que o sujeito esteja bem equilibrado, mantendo o uso dos estabilizadores de humor e há um bom tempo, eu sugiro aí pelo menos alguns meses de estabilidade. Existem poucos trabalhos sobre isso, mas os trabalhos que existem mostram que o uso de metilfenidato, que é a Ritalina LA, concerta para tratar o TDAH de pacientes que têm transtorno bipolar e estão em uso de estabilizadores de humor, estão bem equilibrados, é seguro, não aumenta a chance de episódios de mania. Portanto, a melhor referência que nós temos até agora é essa, então é a que nós seguimos, e eu tenho sim alguns pacientes que têm transtorno bipolar e que usam também a Ritalina, que estão muito bem equilibrados em relação ao transtorno bipolar, não tiveram piora em relação aos sintomas de mania e que estão também melhores em relação ao TDAH. Mas é um tratamento delicado, cuidadoso, que a gente tem que fazer quando a gente tem muita confiança no paciente. É preciso confiar muito, que o paciente está muito consciente da importância de manter o tratamento do transtorno bipolar para que a gente possa tentar a introdução de algum psicoestimulante. A Gabriela tomou óleo de canabidiol e não resolveu nada. Pois é, não era esperado mesmo. Natália, boa noite. Pode tomar Ritalina com alprazolam e quetiapina? Natália, pode. A questão é por quê? O alprazolam eu entendo, é um medicamento que muita gente usa para dormir ou para reduzir a ansiedade, que causa muita dependência. E uma vez que a pessoa começa a usar, ela tem dificuldade para interromper. Agora, a quetiapina não. A quetiapina é um antipsicótico, é um medicamento que até pode ser usado para ajudar no sono, mas ele está longe de ser primeira opção no tratamento de insônia. Aliás, a primeira opção no tratamento de insônia são mudanças de estilo de vida, higiene do sono e, se há outro transtorno, tratar esse outro transtorno. E quando esse outro transtorno é o TDAH está intimamente ligado a problemas de sono. É muito comum que os pacientes que têm TDAH tenham também problemas de sono e o tratamento do TDAH tende a, não imediatamente, mas em algumas semanas, equilibrar melhor o sono. Então, se o problema de sono está ligado ao TDAH, a gente trata primeiro o TDAH e a gente orienta para que o paciente consiga tomar medidas para que o sono dele fique mais equilibrado. Muitas vezes é bastante eficaz. Aí, se realmente, apesar disso tudo, não resolveu, a gente vai passar para o uso de outros medicamentos. Então, agora, se a quetiapina está sendo usada numa dose muito alta, como realmente um antipsicótico, acima de 600 miligramas, aí a gente já tem que pensar qual diagnóstico existe mesmo ou não, se isso está certo mesmo ou não, aí é uma questão que a gente tem que avaliar melhor. Vocês percebam, gente, que sempre que vocês me mandam uma pergunta, não sempre, mas muitas vezes que me mandam uma pergunta, eu tento entender um pouco melhor o que está acontecendo, né? Porque eu podia dar uma resposta simples. Sim, pode. Mas o problema não é esse, o problema é por quê? Né? Existe um diagnóstico por trás disso ou não? E o que está por trás dessa pergunta que vocês estão me fazendo? E muitas vezes a verdadeira resposta não está ali, né, no sim ou não para a pergunta que você me mandou, mas uma explicação anterior. É por isso que às vezes minhas respostas são um pouco longas, são um pouco complexas, porque eu tento inferir aqui o problema que está acontecendo para orientar de forma que seja realmente efetiva. Lembro que, eu não vou ficar inventando história. Vamos lá, que tem. Por nada, Fábio está agradecendo aqui. Imipramina trata TDAH? Vivica está me perguntando. Bom, imipramina é considerado uma droga de terceira linha no tratamento do TDAH. O efeito que ela tem sobre os sintomas do TDAH é muito menor. É muito inferior ao efeito da Ritalina, do Concerta, do Venvance, dos medicamentos que são psicoestimulantes. Mas, em crianças, há algum efeito, um efeito pequeno. Além disso, a imipramina é um medicamento menos seguro. Ele tem um risco maior de trazer efeitos colaterais importantes, efeitos colaterais potencialmente graves, do que a Ritalina, do que o Venvance. Portanto, se ele é um medicamento menos seguro e menos eficaz, por que eu usaria ele ao invés de usar os outros que são mais seguros e mais eficazes? Portanto, nós usamos metilfenidato ou lisdexanfetamina para tratar TDAH em crianças, mas
em crianças, se há efeitos colaterais importantes, não há uma adaptação ao uso dos psicoestimulantes, a imipramina passa a ser uma opção, mas é uma opção que a gente sabe que não vai trazer uma resposta tão significativa quanto a dos psicoestimulantes. Certo? Catiúce, risperidona realmente acalma a hiperatividade? Não, Catiúce. Risperidona não é usado para tratar o TDAH. Aliás, o nosso lema aqui, a nossa hashtag aqui, risperidona não é remédio para TDAH. Risperidona não trata TDAH. Risperidona não melhora a impulsividade, não melhora a hiperatividade. A risperidona é um sedativo. O que acontece? A hiperatividade da criança com TDAH ou do adolescente ou mesmo do adulto, ela não está ligada a um excesso de comandos para que haja movimentação, a um excesso de decisões de se movimentar, de agir. Pelo contrário, o que acontece é uma deficiência na hora de filtrar esses comandos, na hora de filtrar esses impulsos. Então a criança está, por exemplo, na sala de aula, ele tem um impulso de se levantar e andar até a carteira do colega para falar alguma coisa com ele. Se ele tem TDAH, ele é hiperativo, ele não pensa antes de fazer isso. Ele não tem tempo, ele não tem condição de pensar se vale a pena ou não se levantar naquele momento. E ele simplesmente se levanta, porque ele não é capaz de conter o impulso. Quando eu dou um psicoestimulante, esse psicoestimulante estimula áreas do cérebro relacionadas ao controle dos impulsos. Portanto, está ligada à área que faz esse controle se ele tomou o remédio. E aí, antes de se levantar, ele pensa, eu queria muito ir lá, mas agora não vale a pena, porque a professora vai brigar comigo, porque os colegas vão achar ruim, porque eu vou atrapalhar a aula, não é a hora para isso, eu não vou. Então ele consegue filtrar, ele consegue inibir esse impulso. Quando eu dou um sedativo, um antipsicótico, como é o caso da risperidona, eu vou causar uma sedação geral. Até diminui a hiperatividade, até diminui. Mas não porque a criança está filtrando mais, porque a criança está deixando de ter esses impulsos ou ela está fisicamente mais debilitada para conseguir realizar essas atividades. Então a criança vai ficar sonolenta, vai ficar lenta, cansada, às vezes falando mole, vai ganhar peso, além dos efeitos colaterais de alterações hormonais, alterações metabólicas, que são extremamente comuns com o uso dessa medicação. Portanto, não usamos risperidona para tratar o TDAH, nem a impulsividade, nem a hiperatividade, nem nada. Assim como não usamos quetiapina, não usamos aripiprazol, não usamos neuleptil, não usamos nenhum outro antipsicótico. Antipsicóticos não têm lugar no tratamento do TDAH. É o que mostraram todos os estudos que foram feitos sobre isso até agora. E a gente tem que respeitar o que a ciência trouxe. Atendo em BH, sim, Gislândia, comecei com o projeto de estar atendendo em BH pelo menos uma vez por mês. Em fevereiro tive lá na primeira semana do mês. Agora, em março, a gente deve estar lá, talvez na semana que vem ou na outra. Manda mensagem para Carol, deixa reservado com ela, que assim que a gente marcar uma data, a gente te comunica. Um adulto com TDAH pode ficar bem somente com tratamento medicamentoso sem fazer terapia? Lara, pode, mas não é o que vai acontecer com todo mundo, certo? As pessoas em geral vão começar o tratamento. Sim, então eu vou tomar o remédio, o que mais eu preciso fazer? Não, por enquanto a gente vai usar a medicação, vamos avaliar qual vai ser o impacto, vamos avaliar qual vai ser a resposta. Mas em muitos casos, há sim a orientação de se iniciar a psicoterapia após o início da medicação, mas em alguns casos o efeito é tão positivo que não há necessidade. Então isso aí, a psicoterapia, a gente avalia caso a caso. O que é bom para todo mundo é psicoeducação, aprender sobre o TDAH, aprender a se controlar melhor e tudo mais. Isso a gente pode fazer grupo, e nós temos um grupo para isso. Outras pessoas aí têm também grupos de mentoria e não sei o que e tal. A gente tem um grupo de psicoeducação e de apoio mútuo para o TDAH que se chama Comunidade Hiperfoco. Segunda sim, segunda não, a gente tem reunião. Essa segunda foi não, porque foi a Família Coruja, que é um grupo no mesmo formato para mães e pais de crianças com TDAH. E na semana que vem temos o Hiperfoco, que é para adultos com TDAH. Mas muitas vezes é positivo e em geral ajuda bastante.
Minha filha tem disfunção executiva. Qual seria o tratamento mais indicado? Disfunção executiva é TDAH. É uma outra forma de a gente falar que a pessoa tem TDAH, tá certo? Se você diz isso, provavelmente ela fez uma avaliação neuropsicológica, avaliando as funções executivas e percebeu que ela tem uma disfunção executiva. Isso é praticamente sinônimo de TDAH, então procure um psiquiatra se realmente for confirmado o diagnóstico. O tratamento é com essas medicações, com os psicoestimulantes, e aí a gente vê o que vai ser melhor. O Fábio está dizendo que está com o Zolpidem, é difícil sair dele, é muito difícil mesmo. Risperidona causa dependência? Não, não causa dependência. Dormir é vida? É sim, Flavinha Moreno, legal te ver aqui de novo. Dormir é muito importante. Foi prescrito cloridato de imipramina, eu só avalia, como eu avalio? Eu acabei de dizer, da imipramina eu acabei de dizer, é aquilo ali. Ritalina em pacientes TDAH com TAG? Sim. Alex, vou contar uma historinha aqui que um pesquisador contou no congresso, no Brain, né? Um simpósio que teve em Gramado no começo do ano passado. Eles estavam iniciando uma pesquisa, se não me engano, na USP ou na Unifesp, sobre ansiedade. E aí, para recrutar os pacientes para essa pesquisa, fizeram um anúncio no jornal, né? Grupo de pesquisa da USP procura pacientes que sofrem de ansiedade, que querem ser voluntários, né? Numa pesquisa que vamos fazer sobre novos tratamentos e tal para ansiedade. Resultado: tiveram que fazer uma nova convocação porque não conseguiram praticamente nenhum paciente viável para participar dessa pesquisa, porque todo mundo que respondeu tinha TDAH, ninguém tinha ansiedade. As pessoas que têm TDAH são impulsivas e um dos traços da impulsividade é querer reagir imediatamente a coisas que só vão acontecer no futuro. Então, não conseguir deixar de pensar na festa que tem daqui a 15 dias para poder trabalhar, não conseguir se concentrar no serviço porque você está pensando na viagem que você vai fazer no outro feriado ou no meio do ano, não conseguir estar aqui no momento porque você está pensando, né? Você está no trabalho, está pensando no final de semana, está no final de semana, está pensando no trabalho. Isso não é ansiedade, isso é impulsividade, isso é dificuldade para filtrar os impulsos e se manter focado no momento. Isso é TDAH. E a gente trata como trata o TDAH. Agora, a ansiedade é um medo. Aí fizeram nova chamada. Pessoas que têm muito medo, que têm tendências a evitar situações em função do medo, que estão sempre angustiadas com medo de coisas do futuro e tal. Aí encontraram os pacientes da ansiedade. Então, a grande maioria das pessoas que acredita que tem um transtorno de ansiedade, não tem. É porque a gente chama de ansiedade sintomas que, para o profissional da saúde mental, na verdade tem outro nome, e quase sempre esse outro nome é impulsividade. Mas, sim, podemos tratar. E, em geral, quando há TDAH e transtorno de ansiedade generalizada, a gente tratando o TDAH, a ansiedade tende a melhorar. Em alguns casos não é suficiente e a gente usa também um medicamento para ansiedade. Lembrando que medicamentos para ansiedade são, em geral, chamados de antidepressivos, tá bom? A gente vai usar antidepressivos, escitalopram, sertralina, fluoxetina, paroxetina, venlafaxina e outros. Coração acelera com a medicação. Acelera mesmo, Alex. Coração acelera mesmo. Isso não é ansiedade. Isso é um efeito fisiológico da medicação. Ela causa um efeito também adrenérgico. E esse efeito adrenérgico causa o coração mais acelerado, a boca mais seca. Às vezes a ponta dos dedos, as mãos ficam um pouco mais frias, os pés também. E muita gente interpreta isso como sendo ansiedade. Isso não é ansiedade. Isso é um efeito fisiológico do uso da medicação. É esperado. Nas primeiras semanas é mais intenso, depois tende a diminuir. Henrique, outra pergunta sobre o TAB. As fases podem mudar com gatilho, por exemplo, por estresse, bullying? Pode. O transtorno bipolar, né, você ter quadros de mania ou de depressão, pode acontecer a partir de um certo gatilho, a partir de um evento qualquer que inicia ali aquele processo e acaba desencadeando no quadro completo, né? Agora, a não ser o uso de determinadas drogas, é muito incomum que um certo gatilho traga um quadro de mania assim instantaneamente.
Esses quadros, geralmente, eles vão crescendo com o tempo. Então, a pessoa ela não acorda um certo dia completamente deprimida sem levantar da cama. Ela acorda um certo dia um pouco mais cansada, um pouco mais desanimada. Daí algumas semanas esse cansaço está mais intenso. Daí mais algumas semanas já está difícil realmente sair de casa para trabalhar. Nada tem graça e tudo. Aí a pouco é uma depressão grave. Da mesma forma a mania. Nos primeiros dias a pessoa dorme um pouco menos. Está falando um pouco a mais. Está um pouco mais desinibida, um pouco mais alegre, um pouco mais extrovertida. Parece até que está muito bem. Nossa, ele não era assim, ele está tão alegre, né? Ele tá com tanta energia e tudo. Mas daí a pouco isso vai se tornando algo patológico e ao longo de semanas a gente vê essa evolução acontecendo. É muito raro. Agora, o sujeito usa uma droga sintética, essas drogas estimulantes, que eles vão chamar de êxtase, de bala, de doce, de LSD, de drogas, né, ou alucinógenas, ou super estimulantes, vai para uma festa, vai ficar 24 horas acordado, no pique, não sei o que lá e tal, aí acontece. Muitas vezes, de repente, o efeito da droga passa, todo mundo ali, os colegas, todos que tomaram aquela droga, tem aquela queda de energia, precisam dormir e tal, e o sujeito que é bipolar, ele continua no mesmo ritmo. E uma paciente minha disse uma vez que foi para a festa do 12 em Ouro Preto, uma festa tradicional em Ouro Preto, de muita loucura, não é todo mundo que usa droga, usa quem quer, né, mas é uma festa muito pesada. Ela falou, aí tomamos um doce, e aí no dia seguinte, todo mundo recolheu a sua pipazinha bonitinho e a minha pipa eu não consegui puxar mais, a minha voou. E aí eu fiquei, depois do quarto dia que a festa acabou e eu ainda estava no mesmo pique, não tinha dormido dia nenhum, a galera viu que eu realmente não estava bem. E aí me internaram e fui fazer o tratamento e tal. Então isso aí muitas vezes acontece. Agora, né, esses gatilhos de estresse, de bullying e tudo mais, em geral, eles podem desencadear, mas não é uma coisa abrupta. Manu, boa noite. Meu filho toma Ritalina LA 20 mg, tá muita dificuldade para pegar no sono e manter durante a madrugada. Pode ser por causa do remédio? Principalmente se ele tomar o remédio à tarde ou até mesmo à noite. A Ritalina LA tem, em geral, cerca de 8 horas de efeito. Então, durante essas 8 horas é muito comum que ele vá ter grande dificuldade para dormir. Agora, se ele toma um remédio de manhã, 7, 8 da manhã, e ainda assim o sono piorou, a gente tem que reavaliar, ver se o diagnóstico está correto, se essa medicação é adequada. Como ela é uma medicação de liberação lenta, há uma variação maior, né, no tempo de ação. Pode ser que para algumas pessoas esse tempo acabe sendo mais prolongado, mas de forma geral são mais ou menos 8 horas de efeito, com cerca de 10 horas, 12 horas depois da hora que a pessoa tomou, ela realmente não deveria estar tendo efeito nenhum. Mesmo que for uma criança pequena, 10, 12 horas depois de tomar a Ritalina LA, o esperado é que não houvesse mais qualquer efeito. Se está acontecendo, temos que avaliar. X Moschini, que está sempre aqui, tem TDAH, comecei a dormir 21 horas e acordar às 3 para estudar, porque consigo me concentrar mais, além do Venvance. Esse horário prejudica meu sono? Muito pouco, o silêncio da madrugada me ajuda muito. É pouco? De 21 até as 3 são cerca de 6 horas, né? Então, 6 horas não é o ideal. A gente aguenta durante alguns dias e tal, mas o ideal é no mínimo 7 horas de sono por noite. Então, se você puder, durante a semana tá fazendo isso, final de semana compensa, dorme um pouquinho mais, ou ainda, tenta dormir um pouquinho mais cedo ou acordar um pouquinho mais tarde, beleza. E no começo do uso do Venvance, é natural que a gente durma menos. Dormir 6 horas por noite nas primeiras semanas que está tomando Venvance pode acontecer, mas depois isso tem que equilibrar e a pessoa precisa de pelo menos 7 horas de sono por noite. Cronicamente, um sono de 6 horas são poucas pessoas que vão tolerar. Medicação em adulto depois dos 50 anos é necessário? Valquíria Lima, Valquíria, necessário é comida, é água, é um abrigo contra os fenômenos da natureza, é uma companhia, é uma ilusão, né, naquela que a gente acredita, que faz a gente dar sentido para a vida, para as coisas, isso é necessário. O resto não é necessário, mas pode ajudar muito. Muito. Tem muitos pacientes que começaram o tratamento depois dos 50 anos e não querem parar mais, porque percebem uma grande melhora. Então,
Então, eu não vou te dizer que seja necessário, mas é sim indicado e pode sim trazer uma resposta muito positiva, tá bem? Eu tento tomar cuidado com as minhas palavras aqui para não passar a impressão de que eu estou dizendo que todo mundo é obrigado a tomar. Não, não é obrigado, mas olha, a indicação é essa, pô, vai lá, experimenta, tenta fazer o tratamento, deve ser bom, e se for bom, você vai manter. Rubens, boa noite. Eventualmente usar cannabis atrapalha o tratamento de TDAH? Então, o uso da maconha, ele vai trazer efeitos, assim, contrários ao que a gente vai ter com a medicação e que são basicamente um reforço dos sintomas do TDAH, né? A pessoa vai ficar mais distraída, mais dispersa, mais desligada, vai ficar um pouco mais lenta, muito provavelmente. Enfim, cada um reage de uma maneira, mas não é uma coisa que vai contribuir com o tratamento de forma nenhuma. Pessoas que fumam maconha, assim, de manhã, de tarde, de noite, meu amigo, você quer tratar o TDAH? Beleza, mas você vai ter que parar com isso. Porque se você continuar com esse tipo de comportamento, não adianta você tomar o remédio. Você toma o remédio, mas você fuma maconha em cima dele, que efeito que vai fazer? Diminui muito o efeito. Não é nem por uma ação farmacológica dos dois brigando, mas é a ação direta dos componentes ali da maconha no cérebro que vão causar isso. Então, sugiro sempre, porque assim, eu não sou, nem eu nem nenhum médico deveria ser a régua moral dos seus pacientes, entende? Eu tô aqui para prestar um serviço para o meu paciente. Meu paciente diz, olha, eu quero fazer esse tratamento, mas eu bebo ali com uma certa frequência, eu não quero deixar de beber. Porque, meu amigo, eu não tenho como te obrigar, eu vou te orientar, que seria o ideal, você diminuir o consumo de álcool e tal, ou porque fuma maconha, ou porque usa outra droga, ou porque, chega a mulher lá e fala, eu tô sofrendo, eu tô muito ansiosa, porque eu tenho uma relação extraconjugal, e aí se o meu marido descobrir e tal, eu não tô ali pra dizer que ela tá errada e que ela tem que parar com isso. Não, entende? Mas olha, eu vou te orientar. Se você, pelo menos deixar só para de noite, você vai ter um efeito melhor do tratamento, né? Por exemplo, vamos tentar pelo menos deixar para fumar só depois que o dia já encerrou, que você já fez todas as suas obrigações do dia, é provável que você venha ter uma resposta melhor. Porque, infelizmente, a vida, de forma geral, e principalmente na medicina, saúde mental, é um cobertor curto. Você puxa de cá, destampa de lá. Então não dá para ter tudo que se quer. Não dá para viver uma vida super relaxada, super tranquila, fumar maconha o dia inteiro e ao mesmo tempo ser super produtivo, ser proativo, ser dinâmico e realizar as coisas e concluir as coisas. Estão em polos antagônicos, então a gente vai ter que escolher o que é mais importante e eu realmente considero que fazer o tratamento e conseguir alcançar os objetivos que a gente tem na vida é muito mais importante do que simplesmente continuar fumando maconha o dia inteiro, né? Deixa eu chegar aqui que eu perdi. Achei. Ana interessou na pergunta, cara. Já está respondida. Boa noite, Carol. Boa noite. Por nada, todo mundo que está agradecendo. Como funciona o hiperfoco? Todo mundo pode participar, gente. Manda mensagem para cá, a Carol vai mandar todos os dados para vocês. Mas basicamente, a gente se encontra 2 vezes por mês, sempre nas segundas-feiras. Quando eu não puder na segunda, a gente vai remarcar. Por exemplo, na segunda de carnaval, eu não pude semana passada, porque era carnaval e eu esse ano decidi cumprir o ritual do carnaval ali bonitinho e realmente aproveitar. E eu aproveitei, foi muito legal. Então, fizemos na quarta anterior. A nossa próxima reunião da comunidade Hiperfoco é na segunda-feira que vem. Todo mundo que tiver interesse, manda mensagem para mim no direct. Amanhã a Carol vai ler tudo, vai responder, vai passar as informações que forem importantes para vocês poderem vir participar com a gente. Tá super legal e a Carol pode dar aí, né, o recado. Ela participa com a gente, a Ana Carolina que falou ali, cumprimentou agora, sobre o quanto que está sendo legal. Quero salvar tempo de amanhã para eu chegar no trabalho. Não entendi, Júlio, mas tudo bem, mas não entendi. Avaliação neuropsicológica é indispensável para o diagnóstico de TDAH? Não. E para TDAH e borderline, são tão confundidos. Quais as principais diferenças? De forma bem simples, TDAH é impulsividade. TDAH, todos os sintomas vêm da dificuldade e muitas vezes da incapacidade que nós temos de controlar os impulsos mentais.
Às vezes a gente tem dificuldade de controlar os impulsos de pensamento, e aí para ler o texto você precisa estar pensando só naquilo. Se você não consegue controlar os impulsos e começa a pensar em outras coisas enquanto está lendo, você não está mais lendo, você está só correndo o olho. Então, para assistir uma aula, para assistir essa live, para ver um filme, se você não consegue bloquear outros impulsos, você não consegue ter foco. Da mesma forma, a impulsividade emocional é muito comum e tem aquelas pessoas que são mais tipo barraqueira, né? Porque fala mesmo e sente mesmo e chora mesmo e entra em crise mesmo, e tem aquelas pessoas que são mais retraídas, que impulsivamente se retraem e não entra no conflito de jeito nenhum, e não questiona, e não briga, e não reclama, e fica sofrendo sozinha, fica sofrendo calado dentro da própria mente. Então, impulsividade é TDAH. Agora, quando essa impulsividade está acompanhada de um ego muito fragilizado, ou em outras palavras, um sentimento crônico de vazio, uma sensação de não ser suficiente em si mesma e precisar de outras pessoas ou de outras coisas, instituições ou o que quer que seja, ideologias, para se identificar, né? Quando ser você não é suficiente, você precisa dizer que você é a mulher do tal cara, né? O namorado da tal menina, o representante daquele grupo, o torcedor daquele time, você precisa um vazio que você precisa preencher com algo externo. Isso, junto com a impulsividade, é o que a gente chama de transtorno de personalidade emocionalmente instável, tipo borderline. Portanto, todo mundo que tem transtorno de personalidade borderline, na minha forma de interpretar, da maneira que eu enxergo a psicopatologia, tem também TDAH. E enxergando dessa maneira, todas essas pessoas que me procuram, a gente trata com psicoestimulantes e quase todas elas melhoram significativamente. Imipramina causa dependência? Não. Sertralina serve para o TDAH? Não. Comportamento do sapato, de sempre insistir para ter uma resposta da outra pessoa, uma dúvida, discussão, sendo às vezes visto como desnecessário pela insistência. É um comportamento típico de certas pessoas com TDAH. Gente, o TDAH é muito diferente de uma pessoa para outra. Sapato tem TDAH? Tem. E uma das características do TDAH dele é justamente ele não consegue largar o osso, ele fica focado naquilo ali, ele não consegue, enquanto ele não resolver aquilo ali, ele não consegue parar de pensar naquilo, ele fica pensando só naquilo, ele não consegue sair daquela ideia. Outras pessoas que têm TDAH são mais tipo Bruna Grifal. Bruna Grifal, ela é super intensa, ela é explosiva, ela é super alegre, mas as emoções dela não duram muito tempo. As emoções, a alegria dela é como a alegria da música do Vinícius de Moraes, né? A felicidade, né? Com uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Enquanto tem vento trazendo ela para cima, ela tá para cima, mas não é uma alegria simplesmente, é muita alegria, é empolgação, ela pula, ela canta, ela abraça as pessoas, ela fala que ama, e aí ela vai falar para alguém que gosta dessa pessoa, ela fala que ama e tá extremamente feliz e chora de emoção por pensar nessa emoção que ela tá sentindo, mas quando ela fica com raiva, sai de baixo, porque ela grita, ela aponta o dedo, ela roda os braços, e se bobear ela acerta o outro e tudo mais. E toda hora ela perde estaleca porque ela faz alguma besteira, ela fala sem o microfone, ela fala uma coisa que não poderia falar, ela come um negócio que era do outro lado, ela deixa perder, tira o negócio do lugar que era para tirar. Toda hora ela comete um errinho assim, super TDAH, mas confesso, TDAH dos meus, né? Não é todo mundo que tem TDAH que a gente realmente se identifica, mas inclusive conversando com minha irmã no final de semana e tal, com a outra também no carnaval, com a Tainara, é unânime. Bruna Grifal é aquela pessoa que, se pudesse estar aqui com a gente agora para tomar uma cerveja, seria uma alegria muito grande, porque é uma pessoa que leva essa sensação para todo lugar que vai, né? Então tem todo tipo de TDAH. Tem TDAH mais retraído, tem mais extrovertido. E aí, voltando nessa coisa, né, usando o Big Brother de exemplo, quando as pessoas dizem que é insuportável conviver com a Bruna por causa do jeito dela, quando as pessoas ficam brigando com ela porque ela perdeu estalecas mais uma vez, quando as pessoas ficam brigando com ela porque ela falou mais uma vez o que não devia, porque ela falou palavrão mais uma vez, não sei o que lá e tal,
as pessoas estão atacando exatamente a Bruna, né? Mais um sinal ali da intolerância que as pessoas têm muitas vezes com os sintomas de TDAH. E olha, eu sei, ninguém é obrigado a entender, ninguém é obrigado a conhecer sobre isso, ninguém é obrigado a perdoar, mas uma vez que a gente sabe, a gente tem que colaborar, né? E quem tem em casa uma pessoa que é assim, quem tem um filho que é assim, quem tem um irmão que é assim, quem tem um amigo que é assim, quem tem um marido, um namorado, uma prima, é importante reconhecer isso e tentar ajudar a pessoa a melhorar. Em primeiro lugar, levando para o tratamento, e eu confio que vocês vão falar com a Bruna, procura o Dupin lá depois, procura o Dupin que ele vai ter uma solução para você. E mais importante que isso, acolhendo a pessoa, dizendo, olha, tá, eu sei que não era a sua vontade, eu sei que não é culpa sua, mas tem como eu te ajudar? Né? O que eu posso fazer para te ajudar a conseguir não deixar suas coisas sempre tão bagunçadas, né? Não cometer sempre o mesmo erro? Porque TDAH é o transtorno de cometer sempre o mesmo erro outra vez. Sertralina não serve para TDAH. Ficar salivando quando está nervoso é normal, é mais ou menos o contrário do que a gente esperaria, mas eu não posso dizer que não seja normal. Em geral, quando a pessoa fica nervosa, fica com a boca mais seca, né? Mas isso também não é sinal de um problema, não é um sintoma que vai levar a gente a um diagnóstico. À noite, o Emerson de Islândia, TDAH pode passar com a idade se tratado ou é crônico? TDAH melhora igual enquanto a gente está fazendo tratamento. É igual o meu problema de vista aqui. Se eu tiro o óculos, imediatamente eu já não enxergo. Se eu coloco o óculos, eu enxergo de novo. TDAH é assim, se eu tomo o remédio, eu tenho o efeito dele. Se eu não tomo, eu não tenho. Existem alguns casos em que melhora bastante a ponto de a gente não perceber mais sintomas suficientes para tratar. Existem, mas são a exceção e não a regra. Lúcia, boa noite. Tem um amigo que toma Stavigile para TDAH. Não é indicado, tá bom? Stavigile é indicado para narcolepsia, mas ele não é indicado para o tratamento do TDAH. Eu sugiro que seu amigo reveja isso aí e busque uma outra alternativa. Aline, meu filho toma Venvance 30mg para TDAH. A professora disse que com o remédio ele fica mais introvertido, participa menos da aula. Pode até acontecer, mas tem que ver que tipo de participação que ele vinha tendo. É muito comum a pessoa, quando tomar o remédio, ficar mais calada, ficar mais introvertida mesmo e tal. Porém, se ele está conseguindo prestar mais atenção, se ele está conseguindo ter mais foco e tal, legal. Às vezes a participação dele era de uma forma um pouco impulsiva e agora ele consegue conter mais. Sempre importante lembrar, Venvance, Ritalina, esses medicamentos para TDAH são psicoestimulantes. Eles estimulam o sistema nervoso central, eles estimulam o cérebro. Não causam sedação, não causam sonolência, não causam redução da atividade cerebral. Portanto, se ele está mais calado, é porque ele está decidindo não falar. Porque se ele decidir falar, ele fala. E provavelmente ele antes falava sem pensar. E às vezes é até bonitinho, quando a criança é inteligente, é simpática e tal, a criança é toda muito comunicativa, quer falar, quer participar o tempo todo, mas pode prejudicar a socialização dele, porque não é todo mundo que gosta de uma criança que fala o tempo todo, não. Principalmente as outras crianças que estão competindo com ele pela atenção ali naquele momento, não vão aprovar aquela criança que sempre quer se destacar, que sempre quer falar. Esse medicamento é bom. Stavigile não é bom para TDAH, já falei. Boa noite, Fátima. Primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Estamos aqui toda terça-feira. Fica à vontade para aparecer sempre. Gi Michelato, mesmo tomando medicação, só consigo dormir no máximo 4 horas por noite. Gi, temos que ver isso aí, o que está acontecendo. Outros fatores podem estar relacionados, tá? Tem que ver o que é. Polissonografia é bom para quem tem TDAH? Polissonografia é um exame para avaliar a qualidade do sono. É bom para quem tem problemas de sono, principalmente quando há uma suspeita de apneia do sono. A polissonografia é ótima, mas é um exame e que, se há um problema sério do sono, a gente deve sim fazer para tirar a dúvida, ver o que está acontecendo. Pode tomar Ritalina e fluoxetina, Margarete? Pode, mas é sempre como eu digo. Pode, mas será que deve? Nem sempre deve. Talvez é só um, né? Mas não tem nenhum impedimento para usar os dois juntos, não. Cilian, boa noite. Crianças que têm TDAH, eles são nervosos, como ter medo de escada, de inseto, como acontece no autismo? Podem ser, podem ser. Existem muitas semelhanças entre o TDAH e o autismo e a criança normalmente ela é hiperreativa.
Então essa hiperreatividade pode ser uma hiperreatividade ao medo, pode ser uma hiperreatividade a sentimentos de exclusão, né, de rejeição, uma hiperreatividade à crítica. Então, qualquer emoção que é expressa de uma maneira mais intensa é algo que é esperado dentro de um quadro de TDAH. É comum tomar Ritalina LA de 20 mg de manhã e mesmo a dose à tarde? Não, não é comum. Na verdade, não é que nem não é comum, é um erro tomar 20 mg de Ritalina LA de manhã e depois repetir essa dose à tarde. Isso não está correto, não. Vai ficar com uma dose muito grande de tarde e pode prejudicar o sono à noite. Sertralina ajuda no TDAH? Não. Endócrino também disse que 6 horas é pouco, vou começar a dormir um pouquinho mais cedo. Por nada, Muschini, venha sempre, gosto muito da sua participação aqui também. Venham para a comunidade, gente, é muito legal. Carol é mara, Carol é mesmo. Retirada do psicoestimulante precisa ser gradual? Há reações na retirada abrupta do Venvance? E tá dizendo aí do grupo Hiperfoco é tudo de bom, já disse que não fico sem de jeito nenhum. É isso aí, Carol, ajuda a gente aqui a trazer mais gente. Não precisa ser gradual, tá bom? A retirada do psicoestimulante, você pode simplesmente, num dia, tipo, não, hoje eu quero passar o dia deitado na cama, olhando pra televisão, eu vou tirar um dia para descansar, eu quero comer mais um pouquinho, eu não vou sair, botar a cara na rua, eu quero realmente só relaxar e dormir um pouco mais. Aí nesse dia você não toma o remédio e fica tudo bem. Você vai ficar um pouco mais cansado, um pouco mais sonolento, o apetite abre um pouquinho, você vai cumprir seu plano ali, seu plano de passar, eu fiquei chamando muito de broquinhos, os bloquinhos de broquinho, agora toda hora eu tô trocando o R pelo L, tô ao contrário do Cebolinha. Enfim, você vai cumprir seu plano direitinho e descansar naquele dia e no dia seguinte volta, não tem problema não. A pessoa nasce borderline? Não, a pessoa nasce TDAH. Borderline desenvolve com a vida. Júlio não consegue fazer uma rotina todos os dias. Júlio, eu também tenho uma certa dificuldade. Apesar do tratamento há muitos anos e tal, essa questão de rotina às vezes é difícil, mas quando a gente consegue, a vida facilita muito. Então, o segredo da rotina é ir colocando as coisas na rotina pouco a pouco. Você vai introduzindo uma coisa na sua rotina, a partir do momento que realmente aquilo ali foi incorporado dentro da rotina, você vai introduzir uma outra coisa, não transformar da noite para o dia a sua rotina totalmente, introduzir as coisas pouco a pouco. Viviane tem um filho de 12 anos com TDAH, começou as aulas, está estressado, mal-humorado, toma Ritalina 10 mg. Ritalina 10 mg faz efeito por cerca de 4 horas. Se ele tem TDAH, a gente quer esse efeito por 8 a 12 horas. Portanto, ele tem que tomar esse remédio 2 ou 3 vezes por dia. E é preciso também avaliar se a dose está adequada. Se a dose, essa dose pode ser um pouco maior, principalmente no horário da aula. Então, isso aí são as coisas que eu sugiro você avaliar com o médico dele. Se dá para aumentar a dose, mais de uma por dia, e se precisa aumentar a dose da hora da aula também. A Dantas é impulsiva com compras, falas, ações. Impulsividade é TDAH. TDAH é impulsividade. Lucas, doutor, às vezes quando vou dar uma palestra, travo, esqueço as palavras. Isso pode ser do TDAH? Pode, Lucas. Pode ser um sinal de ansiedade também e tal, mas isso pode ser do TDAH. Se você tem TDAH, muito provavelmente isso está relacionado a ele. Agora, medo de falar em público, né? Medo de se apresentar em público é um medo muito comum e realmente não dá para dizer que só por causa disso uma pessoa tem TDAH, mas pode sim haver uma relação e aí nesse caso o tratamento tende a melhorar muito. E além disso, o que melhora muito, muito, muito mesmo é desensibilizar. Desensibilizar, tentar de novo, repetir 1000 vezes até não ter medo mais. Cris, qual a diferença entre TDAH e bipolaridade? Pode ter os dois? Qual trata primeiro? Cris, a diferença é uma diferença enorme, O transtorno bipolar é um transtorno que evolui em fases. Existem fases longas que duram semanas de mania, que é basicamente o contrário da depressão, um excesso de energia, um excesso de confiança, completamente desinibido e se achando a pessoa mais bonita, mais rica, mais forte, mais poderosa, um artista e tudo mais. E não consegue dormir, não consegue parar de falar e
realmente com um comportamento de risco, durante a fase de mania, que dura algumas semanas, e essa fase, esses sintomas saem completamente do controle e a pessoa fica realmente completamente fora de si. Em outras fases acontece a depressão. TDAH não, TDAH é muitas vezes relacionado à impulsividade, a uma hiperreatividade emocional, uma hipersensibilidade emocional, variações importantes de humor circunstanciais que acontecem por causa de gatilhos e acontecem no mesmo dia, na mesma hora, mas um humor hiperreativo é um humor que vai reagir de forma super intensa e imediata aos estímulos. Então, são coisas completamente diferentes. Se há transtorno bipolar, é necessário e obrigatório tratar o transtorno bipolar primeiro. Como eu disse no começo da live, o problema é que muitas vezes o diagnóstico de transtorno bipolar está errado, a pessoa só tem TDAH e recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar porque o médico está desatualizado, acreditando ainda em teorias dos anos 80 e 90 que foram criadas e que colocavam o TDAH adulto como sendo bipolar, e nós sabemos hoje que não é. Fátima, meu filho tem TDAH, toma Ritalina só nos dias de aula, é correto? Não, o correto é tomar todos os dias. Ele tem TDAH todos os dias, o TDAH traz prejuízo e risco na vida dele todos os dias, ele deveria tratar todos os dias. Júlio, antes de sair para o trabalho eu nunca consigo fazer minhas coisas, tipo tomar café da manhã, fazer coisas normal. Trate o TDAH, Júlio, facilita bastante a vida. A Ana, eu como borderline melhorei demais com a medicação. Exatamente, Carol. A Ana Carolina Alvarenga aqui, que a gente chama de Carol. É isso aí, melhora mesmo. Dayana, socorro, kkk, eu tenho uma parte da Bruna. Gente, só para deixar claro aqui, já avisei desde a primeira semana de Big Brother, irei defender a Bruna em qualquer ocasião. Se ela realmente virar a mão na cara de alguém, eu realmente continuarei defendendo ela, reconhecendo que ela errou, mas defendendo ela. Eu adoro pessoas daquele jeito. Aliás, eu não gosto de pessoas que têm sempre razão, que têm sempre certeza e que parte do princípio que estão certo, como é o caso do Fred. Até tenho uma simpatia por certas questões dele e tal, não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa a quem eu deseje mal ou qualquer coisa assim, mas, enfim, pensar que o sapato pode sair e ele ficar me incomoda um pouco, eu acho ele um pouco desagradável. Delaine, meu filho tomou oxalato de escitalopram, é bom para TDAH? Não, não é bom. Escitalopram não serve para tratar TDAH, não melhora nada. Lígia, você ontem falou sobre a possibilidade de manipular a Venvance, é possível? Meu filho toma 50 mg, está R$490. Lígia, manipular a Venvance é o seguinte, ele não vende na farmácia de manipulação, mas você pode comprar o Venvance original de 70 mg e levar na farmácia de manipulação para ser fracionado em cápsulas menores. No caso de 50 mg, dá pouca diferença. Você vai economizar aí menos de R$100 por mês se você fizer isso. Mas ainda assim vale. No caso de 30 mg, aí vale muito a pena, que vai sair praticamente a metade do preço. Você vai ter ali 63, 64 comprimidos de 30 mg com o preço de uma caixa de 70, mais o preço da manipulação, que não costuma ser caro não. Então, nesse sentido, vale a pena, mas não tem na farmácia de manipulação para ir lá e mandar fazer, simplesmente. Infelizmente. Tomara que no futuro tenha. Lúcia, Stavigil serve para TDAH? Não, infelizmente não. Dantas, meu marido está aprendendo a me ajudar, porque antes sabemos do diagnóstico era só briga. Que bom que ele está ajudando, que bom. Realmente é muito importante o cônjuge, né, o parceiro, o companheiro, ajudar. Daiane, Lígia, manipular, por exemplo, 70... Isso aí, explicando aqui o fracionamento. Qualquer farmácia faz isso. Daiane mora em Fortaleza. Qualquer farmácia faz isso. Janaína Abreu, doutor, no dia que não tomo Venvance de 30, eu sinto muito sono. É normal? É normal, Janaína. Se você continuar não tomando, com 2 ou 3 dias você está sentindo sono normal. Mas no primeiro dia, para quem está acostumado a tomar, primeiro dia que fica sem, sente mais sono mesmo. Célia, meu filho acabou de fazer 7 anos, levei para neuropediatra por causa do TDAH, pediu vários exames, aí mudei de médica, pediu para responder questionário, e a médica disse que não tem TDAH, mas acha que tem PAC, né? DPAC, né? Distúrbio de processamento auditivo central.
Olha, TDAH é um diagnóstico clínico. O diagnóstico do TDAH é dado pela entrevista clínica, a conversa com os pais e a observação do paciente, a conversa com o paciente. É a partir disso que a gente dá o diagnóstico de TDAH ou a gente não dá o diagnóstico de TDAH. Avaliação neuropsicológica, esses questionários que dão para se responder e tal, podem contribuir, mas não são necessários. E o TDAH é tão frequente, é tão prevalente e o tratamento dele é tão seguro que, na dúvida, a gente inicia o tratamento e avalia qual é a resposta. Nem sempre a gente tem certeza, muitas vezes a gente tem dúvida. Se eu tenho dúvida, parece que tem TDAH, mas eu não tenho certeza, o que eu faço? Eu inicio o tratamento. Se é seguro o tratamento para esse indivíduo em particular, eu inicio o tratamento e avalio o resultado. É comum criança com TDAH apresentar seletividade alimentar? É muito comum. Toda criança é comum apresentar seletividade alimentar e as que têm TDAH mais ainda. Não é tão intensa quanto a do transtorno do espectro autista, mas seletividade alimentar é comum sim. Risperidona tem que fazer desmame? Tem. Risperidona tem que fazer desmame, tem que tirar aos poucos. Shirley, muito bom te ver aqui, Shirley. Não sei se você é a Shirley que eu estou pensando, mas eu acredito que seja aqui de Fabriciano. Retomando o tratamento, isso aí, retoma o tratamento, fica sem ele não. Vivi, que eu estou notando a compulsividade por compras, voltando. Devo trocar a Ritalina por Venvanse ou conserta? Ou não há diferença? Há diferença sim. Para compulsão, o Venvanse costuma ser melhor. Se você está percebendo isso aí, talvez seja interessante experimentar o Venvanse. De qualquer forma, é interessante experimentar, porque ele pode ser melhor. Então, deu certo com a Ritalina, experimente também o Venvanse. Se for melhor, fique com o que é melhor. Legal, faço consulta online, praticamente só faço online. BBB, fala sério. Eu falo sério, mas eu falo de brincadeira também, Celi. Eu adoro Big Brother, pessoas de verdade ali, se jogando ali, se entregando para a nossa diversão e para a nossa análise. Eu gosto. Quem não gosta eu respeito, mas traz muitos exemplos legais pra gente usar. Carla está ansiosa pela consulta do retorno. Tá chegando, Carlinha, tá chegando. Laila, Venvanse 40mg me ajuda a ter disposição, mas ainda fico procrastinando muitas coisas. Ajustar a dose pode ajudar? Pode, Laila, mas também aprender a se organizar melhor pode ser muito importante. Muito importante mesmo. Dirlene, boa noite. O meu toma risperidona, fica elétrico e não dorme. Não tá certo, risperidona não tá certo. Lúcia está me elogiando, obrigado, Lúcia. Lucas, eu ouvi uma palestra no YouTube falando da sua infância na escola, uma palestra para professores, foi bastante semelhante à minha vida inteira na escola. Se é muito semelhante à sua vida, Lucas, você tem TDAH, vamos fazer um tratamento. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, gente, porque eu vejo muita gente falando, né? As pessoas não podem sair por aí dando diagnóstico, as pessoas não podem sair por aí achando que tem um diagnóstico e tudo mais e tal. No caso do TDAH, na grande maioria dos casos funciona assim mesmo. Você vê alguém falando sobre TDAH na rede social, no YouTube, no TikTok, aqui no Instagram, em qualquer lugar, ou você lê um livro, você lê um artigo num jornal, numa revista, aí você fala, opa, parece comigo. E aí você vai pesquisando e cada vez mais parece comigo. Gente, eu sou 100% assim, parece que está falando de mim. Meu amigo, você tem TDAH. Se você assistiu um vídeo sobre TDAH, achou interessante, daí a pouco o Instagram ou o TikTok te mandou outro, aí você achou interessante, aí ele te mandou um terceiro, um quarto, um quinto, meu amigo, você tem TDAH, o algoritmo está dando diagnóstico para você, porque infelizmente a realidade hoje é que o algoritmo está dando mais diagnóstico do que psiquiatra. As pessoas chegam no psiquiatra com certeza que tem TDAH e o psiquiatra trata a pessoa como se a pessoa quisesse simplesmente drogas. Entende? Não, você está querendo tomar drogas, eu não vou te dar o remédio, eu não vou... É um absurdo. Eu descobri que eu tinha TDAH, sim, quando eu estava na faculdade de medicina. Minha mãe leu o livro, falou que esse livro aqui é sobre você, leia. Eu li e falei, é mesmo? Então é óbvio que eu tenho isso, é claro que eu tenho isso, não existe dúvida, porque eu tenho todos esses sintomas, não tem dúvida. Então, se você pesquisou, você tem quase certeza que tem TDAH, procura um médico que entende sobre isso, que esteja disposto a te escutar, que seja disposto a levar em consideração as suas queixas. Porque, infelizmente, a maioria dos psiquiatras não se atualiza e continua com o conhecimento antigo que eles aprenderam lá 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás e não estão dispostos a aprender nada de novo.
TDAH é um transtorno muito sério, tem tratamento, e se você se identificou demais, é muito provável que o seu diagnóstico seja esse mesmo. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso sim, e eu sou muito feliz de estar aqui há mais ou menos 4, 5 anos no Instagram falando sobre esse assunto, toda semana praticamente fazendo live, fazendo uns videozinhos, não sei o que lá, de vez em quando eu faço mais videozinhos, de vez em quando eu faço menos, porque de lá para cá centenas de pessoas descobriram que existe o TDAH e que ele tem, ou que os filhos têm, ou que um irmão tem, que o marido tem, por causa desses vídeos que eu faço aqui, e essas pessoas buscaram tratamento e ganharam muita qualidade de vida, ganharam muita produtividade. Centenas de crianças não estavam tendo um desempenho mínimo esperado na escola, não faziam amigos, brigavam com todo mundo, traziam problemas para si mesmo, para os pais, para os outros colegas, e agora têm um comportamento tranquilo, convivem com as outras crianças muito bem, respeitam os professores, respeitam os pais, tiram notas boas e vão ter um futuro muito melhor, porque eu e várias outras pessoas viemos aqui na rede social alertar as pessoas que sabem disso. Então, se alguém quiser me criticar porque eu estou fazendo isso, fica à vontade, pode criticar, eu não vou parar. Eu não vou parar, porque eu tenho plena noção da importância que isso tem. E não é prepotência, não é arrogância de dizer que eu sou... Não, mas se eu tenho um conhecimento que as outras pessoas não têm, eu sei que esse conhecimento é importante para as outras pessoas, e a humanidade criou essas ferramentas que me permitem distribuir esse conhecimento de forma simples e não me custa nada, e é um prazer para mim vir aqui, eu virei sempre e vou fazer sim, porque não é sobre mim, é sobre cada um, é sobre a vida de cada um, e eu quero que as outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu e façam seu tratamento e melhorem e alcancem seus objetivos e realizem seus sonhos. É para isso que eu estou aqui e ninguém vai me parar, porque não sei o que, porque você agora virou influencer, que você é TikToker, porque você é Instagramer, porque virou blogueirinho, que não sei, pode me chamar o que quiser, eu sei o valor que tem, que eu venho trazer aqui para as pessoas, e tem gente que não gosta, paciência, o bom da rede social é isso, você só segue quem você gosta. Bupropiona precisa fazer desmame? Depende da dose. Se estiver usando 300 mg, é bom usar 150 durante um certo tempo, mas de 150 não precisa não. Vivica deu certo com a Ritalina, mas desde dezembro descontrolou nas compras. Vamos controlar de novo, Vivica. Ritalina é bom para TDAH? Delane, Ritalina é bom para TDAH. Estou atendendo aqui mesmo, sentadinho aqui, Shirley, na minha salinha aqui, que virou meu estúdio, meu escritório. E também ainda atendo uma vez por semana aqui em Ipatinga presencialmente, mas só até esse ano. A partir do ano que vem eu virei aqui uma vez a cada mês ou 2 meses para atender meus pacientes antigos, porque Tainara vai se mudar e ela precisa de mim acompanhando. Diprax, não conheço, Silvia, não sei o que é Diprax. Lucas perdeu as contas de quantas vezes o professor copiava no quadro, quando eu ia ver já estava pagando e não tinha copiado nada. Eu também. Desconfiei por ver a live da Ana Beatriz falando de comportamento do Fiuk no BBB. O Fiuk é super TDAH, o TDAH desatento, e realmente era até comovente ver o Fiuk sofrendo com os sintomas do TDAH dele no Big Brother. Agora, eu reconheço que assim, deixar a galera tomar remédio para TDAH no Big Brother ia diminuir muito a graça do programa, né? Então, eu entendo que lá eles não usem remédio. Cristiane tem certeza que tem TDAH, vem me procurar aqui que a gente dá jeito nisso. Margarete descobriu depois do diagnóstico da filha. Natan, como mora longe, como faço consulta online? A receita eu mando pelo correio. Se mora no Brasil, a gente consegue mandar para o Brasil inteiro. Se mora no exterior, como uma menina que eu atendi na semana passada, a gente manda um laudo. Atendi a menina de Portugal, dei diagnóstico para ela e já dei para a mãe junto. E mando o laudo e eles vão buscar um médico lá em Portugal para validar esse laudo, né, para receber esse laudo e prescrever a medicação, se ele concordar. Se ele não concordar, procura um outro médico. Eu tenho pacientes em muitos países diferentes, mais uma vez não é me gabando, nada e tal, mas a rede social permite isso a gente, né? O atendimento online permite isso. Tem paciente nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, na Austrália, Portugal, tem muitos. E só um paciente meu, uma menina da Inglaterra, que o médico não aceitou meu laudo. Aí ela procurou um segundo médico, o segundo médico aceitou o laudo de boa. Uma menina na Inglaterra, médico da Alemanha, da Espanha, da Austrália, dos Estados Unidos, de Portugal, todos falaram, não, beleza, você foi no médico do seu país, ele disse que você tem isso, eu vou te passar o remédio que ele está sugerindo, por que não?
né? Como é o razoável de se fazer. Bendito Mendes inquieta, sim. Leilane Dias, doutor psiquiatra não receitou nada para TDAH porque fiz ter medo por histórico familiar de TAB. Então para de fazer ele ter medo. Talvez esse histórico familiar nem seja real. Camilices, doutor, chegando agora, torcendo para quem no paredão hoje? Eu torço para que fique o Sapato e o Black. Aliás, eu gosto muito do César Black. Eu gosto muito dele. Que cara bacana, que cara simples, que cara humilde, que cara disposto a rever os seus comportamentos, a pedir desculpa pelos seus erros, que cara que trabalha em equipe, que trabalha em grupo. Eu gosto muito dele. Ultimamente ele falou algumas coisas ali que eu não gostei. Ele tá meio antagonizando com a galera que eu gosto mais, que é a Amandinha, a Bruna, principalmente a Amandinha, a Bruna e o Sapato e tal. Mas eu gosto muito do César Black. E agora, não é que eu desgoste do Fred Nicásio, eu acho ele um pouco desagradável e eu realmente preferia que saísse a Kay. Eu queria que saísse a Kay, mas não tendo Kay. Mas também não vou perder meu tempo de votar, não, que eu tenho mais o que fazer. Faltam psiquiatras com empatia, mesmo os jovens. Eu lamento muito, viu, AG Dantas, que você tenha percebido isso. Realmente falta empatia para muitos profissionais, mas tem muito psiquiatra super empático aí. Eu tenho vários ex-alunos que estão fazendo psiquiatria ou que já terminaram até a residência e tal, que eu confio muito, que eu sei que são pessoas super empáticas, super carinhosas e tal com os pacientes. Às vezes a gente pega o sujeito num dia ruim também, enfim, mas realmente deveria ser todo mundo. Daiana tá dizendo, manda o receito pelo correio, manda mesmo. Tá ligado ao TDAH? Alteração no processamento auditivo? Sim, Celi, muito relacionado ao TDAH. É muito comum a gente ter alterações no exame de processamento auditivo central quando a pessoa tem TDAH. É quase que parte do transtorno. Agora, eu preciso pesquisar um pouco mais para entender se realmente há uma alteração de processamento auditivo ou se há uma percepção de alteração no exame em função da desatenção. Mas é fato e está mostrado, bem demonstrado claramente em diversos estudos, que pessoas com TDAH têm uma alta chance de ter alteração nos exames de processamento auditivo central. Vou parar não, fica tranquila. O pessoal falando, não, para aqui, beleza. A Flavinha aqui, João, te ouvindo hoje, vou abrir leitura sobre ansiedade versus TDAH, mas pensando num paciente tratando de TAB, com traços narcisistas, pensamentos obsessivos e impulsividade, o que eu sugeriria? Tá aí, Flávia, não sei, Se o problema é ansiedade, mas parece ter TDAH, tratando TAB, não sei. A Flávia foi minha aluna, é médica e tudo mais, então é uma discussão um pouco mais complexa. Eu tenho medo aqui de falar de forma superficial. Vamos ver, quem sabe eu tenho um tempo aí durante essa semana, a gente conversa melhor sobre isso. Tem que falar com a Carol, porque o meu telefone não funciona mais. É a Carol que manda em tudo, mas fala com ela, quem sabe a gente discute e vemos o que pode ser feito. TOD não é diagnóstico, exatamente, Vivica. Por nada, Betânia. Por nada, Luciana. Baixou uma Bruna aí, de vez em quando baixa. Meu filho tem TDAH e TOD. Foi só falar que TOD não existe. Tem várias lives que eu já falei sobre isso. Estalopram com Venvance pode ser usado, Fábio, mas, mais uma vez, se é só TDAH, a gente vai dar preferência para o Venvance, mas pode ser usado, não tem problema não, não tem contraindicação da associação não. Meu filho quer fazer o que ele quer e quem não quer, Sandra? Eu também só quero fazer o que eu quero, mas eu sei que eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer também, né? Então eu faço, mas a criança só quer fazer o que quer mesmo. É normal, Betânia, é normal quem tem TDAH se sentir o cocô do cavalo do bandido? Sim, é o que eu chamo de síndrome do impostor. Você olha para si mesmo e se sente um impostor. Você acha que como é que as pessoas estão acreditando em mim até hoje? É super comum. A gente é hipersensível a tudo, inclusive a essa sensação de fracasso, a essa sensação de ser um impostor, essa sensação de inabilidade para as coisas, de inadequação. Quando ela bate com tudo, assim como os outros sentimentos, quando vem com tudo também. Eu acho que eles não podem usar remédio lá, não. No Big Brother, eu acho que não pode usar remédio para TDAH, não. Não sei não. Se pudesse, usavam, né? Porque evitava muitos problemas.
A Sara tem uma paciente com DI limítrofe, mas TDAH. A neuro diz que não precisa de medicação, pois tem DI. Sara, eu digo o contrário. Se você der a medicação, pode ser que essa deficiência intelectual fique no passado, porque não existia, era o TDAH que estava simulando essa deficiência intelectual, principalmente se ela não teve acesso a uma boa educação, a uma escola realmente muito focada nela, muito dedicada a ela. Portanto, devemos sim tratar. Eu tenho alguns pacientes que tinham diagnóstico de deficiência intelectual, e aí eu falei, tem deficiência intelectual nada, tem TDAH, os meninos estão excelentes, estudando, tirando nota, lendo, escrevendo, fazendo prova, cheio de amigo na escola, vida normal. Vida normal. Existe TDAH junto com deficiência intelectual? Existe, mas enquanto eu não tratar o TDAH, eu não posso afirmar com certeza que essa deficiência intelectual estava ali. Não falo de preços aqui, Fátima, porque questões que o conselho de coisa de ética, né, pede para que a gente não fale. Eu não falo de preços. Velija 120, Zetron 150, à noite donarei empates. E quando muita ansiedade apraz. Gigi, eu não sei o que você quer falar. Gi, Michele, não sei o que você quer dizer sobre isso, mas assim, isso é um tratamento para uma depressão grave, né? São 3 antidepressivos e ainda 2 benzodiazepínicos. Realmente é um tratamento para quem está num quadro depressivo grave. Se há suspeita de TDAH, é importante iniciar o tratamento do TDAH de forma realmente correta, intensa, porque senão isso não vai melhorar não. Pode, né? Ju Saraiva, meu filho TEA hiperativo não deu certo com Concerta e Ritalina, ficou muito pior, mais irritado, tomava junto com Crisapina e também não deu certo. Ju, infelizmente, não é todo TEA que melhora com a Ritalina ou com Concerta. Alguns melhoram, por isso a gente experimenta. Mas quando há um efeito contrário, a gente realmente tem que interromper e buscar outra alternativa. A Paula está dizendo, não deu certo o Ritalina. Qual depois da Ritalina? Mais uma vez, não deu certo, é um caso mais complicado. A gente tem que avaliar pessoalmente para poder dizer, não existe uma sequência certa assim não. Marcar consulta online, manda mensagem aqui no inbox, né, ou no direct, manda mensagem para a gente direto e a Carol orienta vocês. A Melissa falando com a Betânia aqui entre elas. Pode tomar Vivanse Topiramato? Pode, mais uma vez, depende de saber se é indicação. Fibromialgia, TAG, depressão crônica. 3 coisas que são pelo menos 3 vezes mais comuns em quem tem TDAH. Se há suspeita de TDAH, é fundamental entrar com o tratamento correto do TDAH para poder tentar diminuir isso aí. 120 mg de Velija realmente é uma dose heróica. É uma dose que está além daquilo que a gente acredita que realmente vai trazer um benefício. E ainda associado a esses outros, eu buscaria uma outra uma análise por outro ponto de vista. Quem sabe, se a gente encontra o TDAH, ele pode justificar isso aí. O tratamento dele muitas vezes traz uma melhora muito significativa. Ana Loureiro, com o tempo o remédio vai perdendo efeito? Meu filho toma Venvanse 50. Não, Ana, tem uma certa... Dá uma assentada, né? Você toma o remédio, nos primeiros dias é muito intenso, mas com 2, 3 semanas você tem um efeito que vai ser mesmo. Ali a gente pode fazer algum ajuste. 50 já está próximo da dose máxima, que é 70 mg. Então, a gente tem que saber separar o que é do TDAH, o que é da personalidade da pessoa e da idade, né? Da adolescência, da juventude também, que as coisas são mais intensas. César ontem falou que poderia falar que o Ricardo precisa de psiquiatra porque é enfermeiro. Olha, Luciana, vamos, né? Eu falei um pouquinho sobre isso. Dizer que alguém precisa procurar um psiquiatra pode ser feito como uma forma de ofensa. Pode ser feito como uma forma de ofensa e realmente não é legal, não é bonito, é feio. Agora, não é sempre uma ofensa. Não é sempre uma ofensa. Pois se ninguém puder dizer para outra pessoa que o aconselha a procurar um atendimento psiquiátrico porque parece que ele não está muito bem equilibrado, então como é que as pessoas vão fazer? Cada um vai ter que ter a própria percepção para poder procurar o médico, né? Agora, considerar-se ofendido porque alguém disse para você procurar o psiquiatra é sempre uma manifestação de psicofobia. É sempre uma manifestação de aversão às pessoas que têm algum tipo de transtorno mental e precisam do psiquiatra.
Portanto, dizer que alguém deve procurar o psiquiatra pode ser ou não ofensivo, pode ser ou não uma atitude condenável. Agora, se ofender por essa fala, sempre é. Se ofender por essa fala sempre é. Por quê? O que você tem de superior aos outros que você, de forma nenhuma, em qualquer circunstância, pode vir a precisar de um atendimento psiquiátrico? Ora, que pessoa especial é essa que você é? Por quê? Quem precisa de atendimento psiquiátrico é inferior aos outros? Quem precisa de atendimento psiquiátrico é pior do que os outros? É uma pessoa condenável de alguma maneira? É uma pessoa que deve ser de alguma maneira excluída da sociedade ou afastada de qualquer coisa? Não. Na minha sincera opinião, não. Eu faço tratamento psiquiátrico, eu sou psiquiatra, todas as pessoas que me procuram estão procurando um psiquiatra, estão se consultando com um psiquiatra, estão, quando tem um tratamento para fazer, fazendo um tratamento psiquiátrico, e são pessoas maravilhosas, a grande maioria delas. Não apenas boas pessoas que convivem bem com as suas famílias, com os seus amigos, que respeitam os outros, que querem o bem comum, como muitas vezes pessoas extremamente bem-sucedidas. Eu tenho alguns pacientes que têm empresas com mais de 1.000 funcionários. Eu tenho alguns pacientes que têm avião particular. Então, calma lá, eu tenho pacientes que são juízes, que são promotores de justiça, eu tenho pacientes que são políticos, que tem cargos no executivo. Então, calma lá. Dizer que é uma ofensa alguém te sugerir procurar um psiquiatra, isso sim é psicofobia, isso sim deve ser combatido. Quando alguém diz para você, você precisa procurar um psiquiatra, você pensa, talvez eu precise mesmo. Vou pensar no seu caso, quem sabe eu procure. Por que não? Porque quem procura um psiquiatra não é pior do que ninguém em nenhum sentido. Falei e tá falado. Toma estalopam para TAG e Venvance para TDAH, mas não me sinto motivado e nem com ânimo. O que fazer? Bom, a gente tem que ver se o diagnóstico está correto, se a prescrição está correta, se tem outras coisas na sua vida te desmotivando, para a gente poder lidar com elas. Nem sempre a gente consegue um resultado excelente logo nas primeiras tentativas e a gente tem que fazer ajustes. Às vezes é ajuste de dose, de horário, às vezes é uma revisão do diagnóstico, às vezes é você enxergar a situação que você está agora por outro ponto de vista, buscar outros objetivos diferentes, buscar outros referenciais para analisar o sucesso ou não que você está conseguindo aí nas suas empreitadas. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode avaliar para que você tenha mais ânimo. Por nada, Celi. Fátima descobriu o TDAH agora aos 42 anos, estou indo no neuro, mas ele passou frontal, porque às vezes não durmo, mas continuo muito agitada, distraída, esqueço muitas coisas, não consigo ter concentração. Fátima, passou o remédio errado, você precisa de um psicoestimulante. Se você tem TDAH, você precisa de um psicoestimulante, frontal não vai te ajudar. Betânia hoje surtou depois de tantas cobranças devido ao meu esquecimento. A gente às vezes surta mesmo, Betânia, mas depois que a gente surtar e que esfriar a cabeça, a gente pede desculpa para as pessoas com quem a gente se exaltou, diz que, desculpa, não queria fazer assim, foi mal mesmo, tá? Vou tentar melhorar. Lucas, doutor, tem ansiedade, posso tomar sertralina e remédio para TDAH? Pode, nem sempre deve, mas pode. TDAH impulsivo é agressivo? Nem sempre. E depende do que você chama de agressividade. Existem falas agressivas, existem gestos agressivos, existem atitudes agressivas, existem omissões agressivas. Né? Depende do seu conceito de agressividade. Agora, usar o TDAH como argumento para realmente agredir fisicamente as pessoas não é correto, certo? Não é correto. Pode acontecer, eventualmente, pode acontecer, mas a gente tem outras formas de expressar essa insatisfação do que com essa agressividade. Não é o TDAH que faz a pessoa cometer agressões físicas, mas é a cultura da pessoa de que agressões físicas são algo possível, são algo que acontece. Na minha opinião, a agressão física é uma coisa que não está no cardápio, não é possível. Eu nunca agredi ninguém, eu nunca fui agredido, eu não imagino que isso vai acontecer um dia, porque isso não faz parte do meu repertório de comportamento. Então, é muito importante a gente educar a criança sem a agressão física no seu repertório de comportamento. Uma criança que nunca teve experiência com agressão física dificilmente vai vai agredir alguém. Desisto da palavra.
vai agredir alguém. O que é TOD? TOD é uma invenção de alguns pesquisadores que não é um transtorno médico de fato, não é um diagnóstico médico de fato, apesar de constar nos manuais de diagnóstico psiquiátrico, não é um diagnóstico médico de fato. Hoje, infelizmente, eu não vou poder explicar, mas acredite em mim. Exatamente, transtorno opositor desafiador. Existe? Não existe. Tem várias lives explicando aí, tem vídeo no YouTube explicando, tem vídeo aqui no Instagram explicando. Tenho TDAH, não consigo ter foco para estudar em paciência. Medicação, tratamento vai ajudar com isso? Vai ajudar com isso. Com isso ajuda, com foco ajuda muito. Não pode usar remédio psiquiátrico no BBB? Não sei se foi uma pergunta, Camila. Eu não sei se pode ou não. Eu acho que dependendo do medicamento, é um absurdo que não possa. Então é melhor não permitir que a pessoa entre. Se a pessoa toma um antidepressivo, por exemplo, não dá para parar. Agora, tem gente que toma remédio, sim. Todo dia do confessionário vai lá, toma um remedinho. Não sei o que é que pode e o que não pode. Inclusive falando aqui suspeito TDAH e Asperger, que eu já falei lá atrás. TDAH não tratado evolui para depressão? Pode sim estar relacionado à depressão. Viverdal é risperidona, não é usada no TDAH, Vanilda. Não usamos risperidona no TDAH e TOD não existe, portanto, se não existe, a gente não usa remédio nenhum. No caso da Liliane, filho com TEA e TDAH, a Ritalina ajuda muito. Como eu disse, no caso do transtorno do espectro autista, a Ritalina às vezes ajuda, às vezes não. Então, às vezes a gente usa, às vezes não. Dermatite pode ter relação com o TDAH? Pode, mas é uma relação mais indireta. Normalmente a dermatite tem relação com o estado emocional da pessoa e o TDAH também. Então, às vezes o TDAH leva a pessoa a estar num estado crônico de ansiedade, de irritabilidade, e essa ansiedade, essa irritabilidade piora a dermatite. Então, entendeu? Uma relação indireta, mas muitas vezes o tratamento do TDAH vai reduzir esses sintomas. Crescemos com algumas crenças sobre nos tratar com psiquiatra. Sim, microgreens, verdade. Eu tenho uma palestra muito legal que eu fiz uma vez sobre isso. Eu não sei se ela está no YouTube, depois eu vou pedir para Carol dar uma olhadinha lá e se não tiver a gente colocar. Que eu explico as origens desse preconceito que a gente tem com a psiquiatria, com a saúde mental. Na verdade, se não tiver lá, eu vou refazer ela melhor ainda, porque eu tenho coisas para acrescentar ali. Mas existe motivo, não é ofendendo as pessoas que têm esse preconceito, mas é importante deixar bem claro que não há mais lugar para ele. Cristina Kátia, doutor, eu tô tomando Venvanse 30 por dia, o problema é à noite, quando passa o efeito, aí geralmente tem crises existenciais, no começo da noite posso tomar Ritalina também? Pode, mas aí tem que ver se vai prejudicar seu sono. Mas o ideal é no começo da noite você fazer exercício físico. O exercício físico tende a dar uma relaxada na mente e te preparar para dormir daí algumas horas. Então, talvez seja melhor o exercício físico do que o uso da Ritalina ao final da tarde. Pelo menos vale a pena tentar, antes de introduzir mais um medicamento. E é como passar com cardio. Sim, é como ir a qualquer outro médico. Para saúde mental é saúde da mesma forma que todas as outras coisas. Qualquer pessoa pode ter depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia. Qualquer pessoa pode ter esses transtornos. TDAH, super comum e tudo mais. Nós estamos vendo agora aí o Bruce Willis, né? Ator lá de Hollywood, super famoso, estrela de vários filmes aí de ação, que ele era um machão e tudo mais, enfrentando agora uma demência frontotemporal, que é uma doença gravíssima e terminal, e que evolui com muitas alterações de comportamento, no caso dele com uma afasia, né? Uma incapacidade de fala. Eu até achei estranho. Bruce Willis foi diagnosticado com uma afasia primária. Afasia primária é uma demência frontotemporal. Aí vem, um ano depois, agora disseram que evoluiu para uma demência frontotemporal. É a mesma coisa, outros nomes para a mesma coisa. Todo mundo está sujeito. Não importa o quanto você seja rico, famoso, bonito, bem de vida, todo mundo está sujeito. Eu me lembro que quando tivemos as Olimpíadas no Brasil,
a propaganda das Paralimpíadas, fizeram com algumas pessoas famosas, tinha alguns anônimos que realmente foram amputados ou têm alguma deficiência física qualquer, mas tinha algumas pessoas famosas que foi feito ali, né, no Photoshop e tal, como se eles tivessem alguma amputação de algum membro. E aí teve muitas críticas a essa campanha, porque disseram, é um absurdo, por que não usaram pessoas que realmente têm esse problema e tal? E eu fui um dos que defendeu, porque eu falei assim, não, eu acho certo, sabe por quê? Porque a realidade é que até esse cara que é o ator da novela, até essa menina que é o símbolo sexual do momento, até o atleta, o esportista lá que disputou a Olimpíada de verdade e tal, a qualquer momento, meu amigo, distraiu, o ônibus te pega e amanhã você tá aí sem perna também. Pode acontecer com qualquer um de nós, e quando a gente coloca essas pessoas que são referência de alguma forma, que são famosas de alguma forma naquele papel, fica muito claro para todo mundo que a única diferença entre eu e aquela pessoa é que eu tenho os dois braços e aquele cara só tem um, é que eu tenho as duas pernas e ele só tem uma, que as minhas pernas se movem e a dele não. E que isso pode acontecer comigo a qualquer momento. Então eu acho muito importante a gente ter essa humildade, de entender que nós somos uma pessoa como qualquer outra e o que acontece com todo mundo pode acontecer com a gente também, a qualquer momento. Enfim, e ajuda a gente a não ter preconceito com os outros. A Luciana achou feia a posição do César, eu também concordo, foi feio, mas a gente erra, ele errou e ele pediu desculpa, ele se arrependeu muito. Acho que todos precisaram do psiquiatra, mas tive que achar engraçado, porque, né, que bom, e daí? Mas a posição dele foi ofensa. Eu também achei, mas ele reconheceu o erro, pediu desculpa, e é o mais importante. Eu valorizo muito mais a pessoa que errou e voltou atrás e pediu desculpa e se arrependeu do seu erro, e como ele chorou e realmente demonstrou se sentir muito ofendido por ter falado algo que ele considera tão negativo assim, do que aquele que nem errou. Porque aquele que nem errou, eu não sei como é que ele vai agir quando errar. O César eu sei como ele vai agir quando ele errar. Ele vai se sentir, ele vai se culpar, e ele vai voltar, e ele vai pedir desculpa, e ele vai tentar reparar o erro dele. E isso aí não tem nada que supere. Sertralina pode piorar o sintoma de ansiedade no início? Difícil, mas pode. Não é o mais comum não, mas nunca vou dizer que não pode. Pode. Andrei Peron, parece que TDAH virou modinha nas redes sociais. Todo mundo agora diz que tem. Qual a minha opinião? A maioria dessas pessoas realmente tem, Andrei. E é tão impactante a gente descobrir que tem TDAH, principalmente quando a gente começa a fazer o tratamento, a diferença é tão grande que se a gente é ativo nas redes sociais, a gente quer ir lá e falar isso mesmo. Então, muita gente realmente tem, e eu acho ótimo que as pessoas falem sobre isso. E que assim as pessoas vão vendo os tipos diferentes de TDAH que tem, porque não é porque você é super agitado que você não tem TDAH, não é porque você tira notas boas que você não tem TDAH, não é porque você é um empresário de sucesso que você não tem TDAH. Todo mundo pode ter TDAH e muita gente de fato tem. Eu fico muito feliz que esse movimento esteja acontecendo, e é claro que algumas pessoas vão abusar, algumas pessoas vão usar isso para fazer propaganda própria, algumas pessoas vão usar isso para querer ganhar ali a compaixão das pessoas, né, que alguém sinta dó por ele e tal, mas de forma geral isso ajuda a gente a se sentir mais normal. Sim, tenho TDAH, e daí? Vou me tratar, vou lidar o melhor possível com meus sintomas, vou cuidar o melhor possível da minha vida, mas tenho isso mesmo, e isso para mim não é motivo de vergonha. Acho que essa postura é muito legal, é a postura que eu sempre tive em relação ao meu próprio TDAH, que eu fico muito feliz quando outras pessoas têm também. Ajuda muito a quem está em casa sofrendo com medo de falar sobre o assunto. Ana Luísa, é verdade que Ritalina tem menor efeito no TDAH tipo desatento do que nos tipos combinados? Não, não é verdade, Ana Luísa. Os estudos não mostram isso, não. Os estudos mostram que o efeito é tão bom em qualquer subtipo. Luísa, boa noite. Meu filho tem 11 anos, 54 quilos, está tomando Venvance 30 mg. O decorrer do efeito ainda está muito agitado. Está agitado durante o efeito ou de noite, Luísa? A neuro que deu o laudo de TOD TDAH. Eu sei, a neuro não está errada, nem a neuro, está errada é a literatura científica que ensinou para ela que existe esse diagnóstico. Eu estarei morando em Ipatinga até exatamente 28 de fevereiro de 2024, que é quando encerra a residência da Tainara. Mas eu não pretendo deixar de atender em Ipatinga. Eu pretendo deixar de
estar aqui todos os dias, tá? Aqui, eu já não estou aqui todos os dias, teoricamente eu estou na internet todos os dias, eu atendo em Patinho um dia só por semana, que eu não vou morar aqui, que eu não vou estar disponível aqui toda semana, mas eu virei aqui sempre atender meus pacientes antigos, mesmo que seja uma vez a cada 2 meses, eu sempre vou estar vindo aqui visitar meus pacientes antigos. Existe uma grande relação entre TDAH e fibromialgia. A chance de a pessoa ter fibromialgia tendo TDAH é 3 vezes maior do que na população geral. E estamos encaminhando para o final, porque já são 9 da noite. Obrigado, Vivica. Durante o efeito Luísa, não é muito comum de a gente ver, mas com o Venvance, às vezes a gente percebe sim. Observa se isso vai continuar e se é muito intenso, né? E assim, às vezes quando a criança é mais quietinha, é mais desatento, ele começa a tomar o Venvance, ele pode ficar falando mais, ele pode ficar um pouco mais ativo, sim. Enfim. Lucinha Brasa me perguntando: toda pessoa que é borderline tem TDAH? Na minha opinião, na minha forma de interpretar, sim. Mas isso é uma polêmica muito grande. Eu respeito colegas que têm uma opinião diferente da minha, mas na minha forma de interpretar, sim. E a minha experiência clínica vem reforçando a cada vez mais essa percepção que eu já tenho há muitos anos. E a Cíntia Barreto: não fiquei bem com Ritalina, me deu uma angústia muito grande, daí tomando Venvance, que é caríssimo, devia ter insistido com a Ritalina. Cíntia, se o Venvance tá bom, fica com ele, é caro, mas é um investimento, você vai conseguir trabalhar mais, vai render mais, vai sobrar mais dinheiro para comprar ele, vai gastar menos. Micael: tem sido mais frequente o diagnóstico de TOD vinculado ao TDAH? Infelizmente, é extremamente frequente. E o pior não é que dão um diagnóstico, o pior é que usam esse diagnóstico para justificar a prescrição de risperidona. E risperidona não é tratamento para TDAH e TOD não existe. Andrei Peron: tenho TDAH e TAG. Bupropiona substituir estalopram seria uma boa junto com o Venvance? Não acredito que a bupropiona seria uma boa, não. O estalopram é muito melhor para a ansiedade do que a bupropiona. Na verdade, a bupropiona não é indicado para o tratamento da ansiedade. O estalopram, sim. Shirley, muito carinhosa comigo. Obrigado, Shirley. Luciana, obrigado você também. Rebeca Lopes: meu filho tem 19 anos, aos 16 o psiquiatra diagnosticou com TDAH, ele parou o tratamento, não aceita, está tentando fazer prova para tirar habilitação pela 7ª vez. E tem gente que fala que os remédios causam dependência, Rebeca. Como é que o menino de 19 anos toma o remédio durante um certo tempo e, apesar de estar tentando tirar carteira de motorista pela 7ª vez, ele se recusa a usar esse medicamento? Eu tô para conhecer um remédio que causa dependência e que os adolescentes e os jovens, depois de usar por meses, passam a recusar veementemente o uso deles. Isso não existe, não é assim que funciona, realmente não causa dependência. É preciso conversar com ele para entender por que ele não quer usar, para convencê-lo de usar. Camilices: uma dúvida sobre borderline e TDAH. Queria saber mais dessa relação. Na sua percepção, é uma regra ter TDAH se for borderline? Sim, é uma regra. Se tem transtorno borderline, tem TDAH, na minha opinião. Boa noite, pessoas que estão me mandando elogios e tudo mais. Muito obrigado. Me paguem em likezinhos, em compartilhamentos. Chama a gente para me seguir. Que semana que vem eu estou de volta e amanhã eu respondo as perguntas que estão faltando ainda desde antes do carnaval. Como explicar para o profissional que TOD não existe? Manda ver meus vídeos aqui, que lá eu explico direitinho por que não existe. Beleza? Beijinho, até mais. Tchau, tchau.